Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui no Rio de Cássia, mais essa tarde, mais essa palestra que será dada pela Patrícia. Então, assim, elevamos nosso pensamento ao alto, pedindo que Jesus, nosso Mestre, nos facilite absorver os conhecimentos que a Patrícia trará para a gente, que envolva nossos corações. Que assim seja. Patrícia. Mais uma tarefa que a gente se propõe a fazer em nome de Jesus, envolvidos por toda a ambiência da casa, que nos traz ao coração alegria, que nos traz acolhimento em um período ainda de adversidade que nós estamos vivenciando, um período cauteloso. E é sempre muito bom nós podermos refletir o Evangelho do Senhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a proposta que a casa nos faz hoje para o estudo é um capítulo muito interessante, uma parábola muito interessante, a parábola do bom samaritano. E essa parábola ela se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado por Allan Kardec, Fora da Caridade não há salvação. E eu vou pedir licença a vocês, porque antes de começarmos, e eu gostaria de fazer uma breve leitura dessa parábola para aqueles que não conhecem, mas acho interessante nós começarmos um pouquinho antes de falarmos da parábola em si. Kardec faz uma afirmação logo no início desse capítulo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Ele traz, até para estruturar o capítulo, o início do capítulo, ele faz uma colocação, não uma pergunta. Ele faz uma colocação. E ele nos diz o que é preciso para ser salvo. O que é preciso para ser salvo. E aí, então, ele traz uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e, sobretudo, ele traz a parábola do bom samaritano. Mas toda vez que eu estudo esse capítulo, eu acho muito interessante nós falarmos, antes mesmo de falarmos em caridade, nós pensarmos o conceito de salvação à luz da doutrina espírita. Para quem sabe, possamos aprofundar um pouco mais ou avançar um pouco mais no conceito de caridade, no entendimento, no sentimento, na virtude caridade. E eu fui buscar duas definições que eu acho muito interessantes, porque o conceito de salvação, ou pelo menos o entendimento do conceito de salvação, à luz da doutrina dos espíritos, ele vai nos remeter a um pilar importantíssimo dentro do estudo da doutrina espírita. E esse pilar, ele é o pilar da reencarnação. O nosso objetivo enquanto espíritos imortais é o aprimoramento, o aperfeiçoamento, a nossa evolução. E fica bastante difícil quando nós começamos a pensar ou a refletir sobre a vida,
nós pensarmos em evolução, em aperfeiçoamento, considerando um tempo médio, seja ele de que época nós estivermos falando, e talvez o nosso tempo médio de reencarnação hoje esteja beirando aí, para a população de uma maneira geral, os 70 anos, fica um pouco difícil nós pensarmos em evolução, em aprimoramento, em aperfeiçoamento, na sua plenitude, na plenitude do espírito imortal, quando pensamos apenas nessa média de tempo, que já variou de vida, né, material, de vida reencarnada, já variou ao longo da história da humanidade. Então é importante nós pensarmos nesse conceito, até porque Kardec ele vai trazer também um pouco um comentário, né, sobre a questão do juízo final. Então, do julgamento, a ideia de um julgamento que possa acontecer ao término da nossa vida encarnado. Então, eu gostaria de trabalhar um pouco com essa ideia, esse conceito da salvação, para que a gente possa pensar um pouco essa questão da caridade. Então, resgatando a questão da reencarnação, pilar extremamente importante dentro do estudo da doutrina espírita, como os espíritos nos trazendo, a partir do próprio conceito que Jesus nos trouxe da vida futura, né, da continuidade da vida, da construção do reino de Deus, né, e nós trabalharmos, não trabalharmos apenas com a perspectiva de uma vida, mas a perspectiva das diversas vidas, né, reencarnando naquele planeta e no nosso planeta atual, no mundo atual, de acordo com a nossa necessidade, com a nossa maturidade espiritual, com o nosso crescimento. Eu vou colocar crescimento porque algumas pessoas elas implicam muito com a palavra evolução, como se não tivéssemos já evoluído na nossa caminhada espiritual. Então, já que estamos iniciando, vamos falar no nosso crescimento, na nossa maturidade espiritual, né? E então essa ideia de encarnar, desencarnar, vivermos enquanto espíritos imortais, na erraticidade, no momento oportuno, a oportunidade, no momento oportuno, reencarnarmos, vivermos mais uma vez nas vicissitudes de nossa vida material, de acordo com as nossas necessidades, esta dinâmica divina, do amor divino, da misericórdia divina, ele vai nos permitindo perceber um movimento, um processo que já nos tira a ideia de algo imediato, de uma evolução imediata, de um aperfeiçoamento imediato, ou seja, de um resultado imediato. Eu gosto de frisar isso porque quando falamos em caridade, temos um conceito muito construído apenas do dar, para melhorar a nossa ideia, o doar. Mas damos e achamos que está tudo resolvido. Ou damos e achamos que o outro que está recebendo, ele precisa aproveitar aquilo que nós estamos oferecendo naquele momento. Isso é um pensamento válido, mas é um pensamento que não nos permite abranger a complexidade da nossa vida. Então eu gosto dessa ideia do processo e de pensar a ideia de processo de aperfeiçoamento, processo de evolução do espírito, processo de amadurecimento, nesta perspectiva de encarnados, desencarnados, voltamos a reencarnar.
porque é nesta dinâmica que nós vamos vivenciando as situações das quais nós necessitamos para o nosso aprendizado. Então, buscando um conceito de salvação e não a ideia de um julgamento, de um juízo final, ao final de uma encarnação, para determinar para onde o espírito vai ou deixa de ir, né? Vai para o lado tal, lado A, lado B, enfim, as nossas construções realizadas ao longo de todo esse tempo, mas eu queria resgatar dois conceitos de salvação trazidos por André Luiz em dois estudos diferentes. O primeiro é no livro O Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, esse livro. André Luiz nos diz o seguinte: salvação é o contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. E no livro O Espírito da Verdade, é um livro ditado por espíritos diversos, e esta lição ela é ditada por André Luiz. Ele vai nos dizer: libertação e preservação do espírito, salvação é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos da evolução. Então, com esses dois conceitos trazidos por André Luiz, acho que nós podemos ter uma base de entendimento de que fora da caridade não há salvação, né? Fora da construção da caridade em nós, não há um processo de aperfeiçoamento pessoal, de evolução, de contínuo trabalho de renovação e aprimoramento pessoal. Então, isso é importantíssimo nós percebermos, porque dentre o conceito de caridade trazido no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai trazer na questão 886, pergunta qual é o sentido da palavra caridade, segundo ou como entendia Jesus, os Espíritos vão falar em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. Portanto, a caridade ela começa a se apresentar para nós muito mais do que num ato de doar, mas também neste ato de doar, a caridade ela vai se apresentando como uma virtude eminentemente relacional. E para que possamos corroborar com esse conceito, o próprio Allan Kardec vai trazer ainda uma ampliação dessa resposta dada pelos Espíritos. Ele vai nos dizer: a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Ela abrange a todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Porque justamente como estamos num processo de aprimoramento e de evolução, e somos muitos, cada um nessa sua caminhada individual, cada um de nós se encontra num momento de amadurecimento. Então, se tomarmos como referência ou como referência um caminho, cada um vai se encontrar num ponto desse caminho. E aí, se considerarmos a chamada, o que talvez eu tenho uma enorme dificuldade de ainda compreender o que seja a chamada evolução do espírito,
Não consigo vislumbrar exatamente o que seja, mas consigo entender que acontecerá, consigo aceitar. Nessa caminhada, ou seja, neste referencial, alguns estão à minha frente, alguns caminhando juntos e alguns vêm atrás. E daí talvez Kardec tenha usado essa referência de inferiores, os nossos iguais e os nossos superiores, fazendo inclusive uma relação com uma caminhada ascendente ou uma caminhada para frente, digamos assim, mas sobretudo uma caminhada ascendente. Então, acho importante nós trazermos essa referência para que nós possamos, um pouquinho mais à frente, pensar na caridade como potência. E também existe um outro referencial importante que nos traz Jesus, e eu gostaria mais uma vez de marcar as palavras de Allan Kardec, e aí nesse momento estão na Gênese, em que ele vai nos trazer, mais uma vez corroborando, ele vai nos dizer que a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, ou seja, um Deus imparcial, soberanamente bom e justo, misericordioso, e não um Deus, um Pai, né, um Deus, a divindade punitiva, que era veiculada muito, trabalhada muito à época. Então, Kardec vai nos trazer essa reflexão na Gênese, no capítulo 1, a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens. Impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob um novo aspecto e devia, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais daquela época e também de hoje. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, do qual não se compreendeu a importância. E é lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado e o que mais se tem desconhecido na interpretação dos seus sentimentos. Dos seus ensinamentos. Então, eu queria ressaltar isso, né? A questão de que reage sobre os nossos costumes e as nossas relações sociais, né? Aonde nós vamos incontestavelmente pensar nas consequências. Isso posto, eu gostaria de fazer uma breve leitura para aqueles que ainda não conhecem, e a gente já vai destacar algumas coisas na questão, alguns pontos na questão do texto, né? A parábola do bom samaritano, e aí lembrando que Jesus vai trazer o seu ensinamento através dessa breve narrativa, partindo, né, dos elementos e dos costumes e da dinâmica da vida daquela época. Isso também pode nos servir de orientação para que nós possamos tomar como elementos os momentos e as nossas relações, os nossos costumes de hoje, para que nós possamos entender o ensino moral do Cristo trazido por Jesus, ampliado à luz da doutrina espírita, esclarecido, ampliado, né, para os dias de hoje. Então, eu gostaria de ir rapidamente, a gente vai fazer uma leitura da parábola do bom samaritano, apresentada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, para que a gente possa destacar alguns pontos. E ele nos diz assim: e eis que se levantou certo doutor da lei, e disse para o tentar: Mestre,
O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então, nós já temos há muito tempo, a história da humanidade nos fala sobre isso, a nossa preocupação com a vida eterna, com a continuidade da vida, com a imortalidade. Jesus respondeu: o que está escrito na lei mosaica, aquela que regia, né, tanto sob a ótica divina quanto sob a ótica civil, social, aquele grupamento social. O que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus e com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Vamos destacar essa expressão, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, olha como é interessante a narrativa, querendo fazer parecer que era justo, diz a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então, tomando a palavra, respondeu: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava este homem e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: cuida bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te restituirei quando voltar. Jesus então pergunta: qual destes 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faze o mesmo. A partir daí, de alguns pontos, principalmente, nós podemos perceber e vamos destacar que Jesus utiliza 3 sujeitos importantíssimos para que a gente possa fazer a nossa reflexão: o sacerdote, o levita e o samaritano. Sacerdote e o levita, né? Sacerdote, a própria representação de Deus, e o levita, aqueles oriundos, né, designado aquelas pessoas, né, aqueles que eram oriundos da tribo de Levi, e eles eram responsáveis para fazer os serviços secundários, chamados serviços secundários, dentro do templo. Então, juntos, sacerdotes e levitas, ou levita, eles exerciam uma grande influência na vida daquela época, naquela cultura. Não só pelo número de pessoas, eles eram bastante numerosos, quanto pelos seus empregos e as funções que exerciam justamente no templo, nas sinagogas, pelas quantias que eles manejavam. Então eram pessoas que falavam em nome de Deus, apresentavam, estudavam e faziam as reflexões da lei mosaica. Então eram pessoas responsáveis pelas reflexões que eram feitas à época. Eram pessoas responsáveis pela reflexão acerca, sobretudo, daquela parte da lei mosaica que não sofreria, ou da lei divina apresentada por Moisés, mas por ser lei divina,
que não apresenta modificação. A lei civil, que rege os grupamentos ao longo da nossa história, essas são mutáveis. A lei divina não. E ele apresenta como um terceiro sujeito o samaritano, aquele que era oriundo da região de Samaria, que era considerada pelos judeus, ou eram considerados pelos judeus, os hereges, porque não seguiam os preceitos da lei. Eles haviam se mesclado com outros habitantes daquela região da Samaria. Então, o samaritano era aquele que vivia à margem. Eles não seguiam, né? Eles eram considerados pelos judeus como aquelas pessoas, né? Aquela gente de má vida, justamente porque eles não seguiam os preceitos indicados na lei mosaica. Os costumes e os hábitos seguidos. Mas é justamente este homem considerado herege é o que se aproxima. E aí eu destaquei na passagem, num primeiro momento, quando o doutor da lei pergunta, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E depois ele pergunta, quem é o meu próximo? Então, falar de caridade, principalmente quando se pergunta quem é o meu próximo, quando nós fazemos essa pergunta, quem é o meu próximo, quando eu me faço essa pergunta, é me colocar numa posição de relação, é me colocar numa posição ativa, é me colocar numa posição em movimento, é me colocar em ação. Porém, ação somente pela ação, sem refletir, e daí a gente pode sempre se perguntar o quanto é que nós estamos refletindo, porque como bem colocou Kardec lá na Gênese, né, é lamentável dizê-lo que também aquele ponto capital, ou seja, pensarmos as consequências dos nossos costumes e das nossas relações sociais, e é por isso que hoje nós podemos pensar quais são os nossos costumes e as nossas relações sociais, né? Nós ainda nos encontramos muitos afastados, né? E desconhecendo a interpretação, desconhecidos da interpretação dos ensinamentos do Cristo. E por isso que eu gosto da ideia de pensar em salvação, do conceito de salvação, como um conceito que ele vai sendo progressivamente desvendados por nós, ou desvendado por nós. Porque nós estamos intimamente ligados à nossa maturidade espiritual, ao olhar para o nosso irmão, ao olhar para o caído. E por que eu falo em olhar? Porque quando o texto traz, ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Os nossos olhos, e o mesmo aconteceu com o levita, vendo-o, ora, ver com os nossos olhos materiais, nós podemos ver nós vemos uma série de acontecimentos e de fatos ao nosso redor. Mas os espíritos nos convidam a olhar com os nossos olhos da alma, do espírito. E olhar com os nossos olhos do espírito encarnado. Então é para além da nossa visão material. É além da nossa visão material que julga, que diz que não vai ajudar porque isso, aquilo outro, que diz que não vai dar o dinheiro porque isso, porque aquilo outro, que diz que não vai participar porque eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito, porque a minha família...
todos os argumentos que nós utilizamos, eles são válidos. Até quando conseguimos enxergar para além dos nossos olhos materiais? Porque na leitura da parábola, é muito interessante quando Jesus, ao final da parábola, pergunta ao doutor da lei: qual desses três, o sacerdote, o levita, ou aquele que vivia à margem, o samaritano, aquele que era o herege, aquele que era o renegado, aquele que era o entendido como uma vida, à luz da interpretação daquele grupamento, do entendimento daquele grupamento para a lei divina, sobretudo para a lei divina. Então, olhar para além. Então, Jesus pergunta: qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? Olha que interessante, porque lá no início da parábola, ele coloca: um homem caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, encheram-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Quando Jesus pergunta, devolve a pergunta para que o doutor da lei possa refletir, ele devolve numa condição. E não apenas no resultado daquela condição. A condição foi que aquele homem caiu nas mãos de assaltantes. Não, essa é a condição. A condição que na vida material pode acontecer com qualquer um de nós. Ainda que não esteja acontecendo comigo, felizmente, qualquer um de nós, e a gente vai fazer a leitura simbólica deste cair na mão de um assaltante, não uma leitura literal, mas uma leitura compreendendo cair na mão do assaltante uma adversidade nas nossas vidas materiais e reencarnadas. Então, observa que quando Jesus devolve a reflexão para que o doutor da lei faça a reflexão dele, a interpretação e a leitura dele, Jesus devolve a condição que pode acontecer com qualquer um de nós. As adversidades das nossas vidas materiais, elas podem acontecer com qualquer um de nós. E aí é muito interessante, porque ele vai responder, doutor da lei, vai responder: quem foi que usou, né? Quem é que te parece o próximo daquele que caiu, né? Que diante da adversidade que o outro está vivenciando, seja ela qual for, aqui o exemplo que era muito comum à época das viagens entre as cidades, né? Mas que é extremamente atual, mas é isso que eu gostaria de trazer. Vamos fazer essa leitura como caiu nas mãos do assaltante, como a adversidade que cada um de nós, e que coletivamente nós também enfrentamos, e essa também é uma reflexão importante, é uma reflexão individual, mas também é uma reflexão coletiva, né? Ele respondeu: aquele que foi misericordioso com ele, com aquele que estava vivenciando uma adversidade. Então, claramente, Jesus já nos coloca a ideia de que, numa condição adversa, nós já podemos exercitar o nosso não condicionar. Antes de nós também pensarmos mais abrangentemente
e repetirmos apenas o termo amor incondicional, nós possamos fazer o exercício diário para, ao ver, ao ir ao encontro, porque eu preciso ver com os olhos da minha alma, os olhos do espírito imortal, da minha essência, que vê no outro também um espírito imortal e vai buscar condições, estabelecer numa relação condições possíveis para ajudá-lo na necessidade dele, diante da adversidade que ele está vivenciando. E isso não quer dizer, né, na interpretação do ensinamento do Cristo, que nós vamos fazer tudo o que o outro está pedindo para que seja feito. É por isso que, estando em relação, na troca, na relação, nós podemos construir as melhores condições para que possamos colaborar uns com os outros. Porque a caridade, sendo um movimento, uma virtude, uma potência relacional, ela vai movimentar, primeiramente, a nós. Ela vai movimentar as nossas virtudes. Ela vai movimentar o meu não condicionar para tentar ajudar na necessidade do outro. E é por isso que eu destaco quando, na narrativa evangélica, ou na narrativa da parábola, é preciso ver o outro. Um samaritano, porém, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava, e tendo-o visto, eu preciso querer ver a necessidade do outro. Sentiu compaixão, eu preciso me sentir tocado. Mas para eu me sentir tocado, eu também preciso abrir espaço em mim. Abrir os meus olhos imateriais, imortais, para enxergar no outro aquilo que ele precisa. Ou das condições que ele precisa, sobretudo, para que ele possa caminhar. Porque quando também trabalhamos a ideia da caridade, nós também estamos ampliando, como eu falava inicialmente, a ideia apenas do dar, que é uma ideia da caridade, um conceito da caridade construído ao longo da nossa história, principalmente a nossa sociedade aqui. E ela é importante, porque nós percebemos na relação, muitas das vezes, que quem está com fome, muita fome, dor da fome, não me venha falar do Evangelho. Seja o Evangelho e divida uma comida, apresente uma comida, estabeleça uma relação. E depois de alimentada a fome material, a gente pode matar outra fome, que seja a espiritual. Por isso que é muito interessante quando Jesus promove, através da pergunta, qual desses três, devolve a ele, qual desses três, devolve ao doutor da lei, a própria pergunta que ele lhe fez. Qual desses três te parece o próximo daquele que está numa condição adversa? É aquele que, na sua própria trajetória, procura na sua própria caminhada, ou seja, no samaritano, na sua própria viagem, no seu próprio trabalho, provavelmente, ele atende o outro. E mobiliza um terceiro, que é o dono da hospedaria, para que ele também possa entrar nesse processo relacional. E olha como nós vamos mobilizando uns aos outros, movimentando as nossas virtudes, o que cada uma pode, o que cada um já pode oferecer. E aí o próprio doutor da lei chega a essa conclusão na dinâmica que Jesus constrói ali. Não é preciso necessariamente se recorrer às informações da letra fria. Busque no seu coração, busque no seu sentimento,
busque se colocar no lugar do outro, caído à margem na estrada, sofrendo a adversidade da ação de assaltantes, o que você gostaria? Que as pessoas passassem? Ou que alguém parasse, lhe estendesse a mão e lhe perguntasse: como é que ele pode te ajudar? E o próprio doutor da lei chega à sua própria conclusão. Aquele que foi misericordioso com aquele que estava na situação adversa. E aí a gente vai avançando para pensar, inclusive, na misericórdia. Se nós buscarmos a própria definição da palavra, nós vamos chegar à palavra que é formada por duas palavras em latim, miseratio e cordis. Miseratio, miséria, e cordis, coração. O próprio significado da palavra misericórdia nos leva a entender, a um entendimento, né, de quando usamos o coração, o sentimento que se debruça sobre a miséria humana. E aí é muito interessante porque quando nós falamos em miséria, quase que de uma forma automática, nós pensamos apenas na miséria, ou seja, no estado de uma carência absoluta. Miséria é estado de carência absoluta. E ao pensar em estado de carência absoluta, nós automaticamente pensamos nos meios de subsistência, nós pensamos nos meios materiais, nós pensamos em dinheiro. Ora, mas pensar em miséria humana, em carência, nós também estamos falando, e daí a importância de nós estabelecermos a relação, nós também estamos falando na carência de atenção, carência de afeto, carência de ser visto, como a própria parábola nos permite perceber. Então, usar da misericórdia para compreender, para buscar, para construir uma condição e construir relações que nos condicionem ou que estabeleçam condições melhores entre nós, mais úteis, mais produtivas, mais proveitosas, aquela que vai buscar a necessidade do outro, também olhando para a nossa própria necessidade. Enquanto seres imortais que nos encontramos encarnados nessa trajetória, nesse momento reencarnado. Mas enquanto espíritos imortais, nós temos necessidades de sermos vistos, de termos condições de desenvolver as nossas potencialidades, a possibilidade de crescimento. Tudo isso nós vamos ampliando, todas essas reflexões vão nos permitindo ampliar a reflexão sobre a parábola do bom samaritano. E aí, mais uma vez, eu destaco as duas respostas do Cristo para o doutor da lei. Faz isso e viverás a vida eterna. Vai e faze o mesmo que o samaritano. Então, nesta situação, mais uma vez, o Cristo ele vem promovendo em nós um crescimento que é o próprio crescimento de, como nós dizemos, sairmos da nossa zona de conforto, sairmos, muitas das vezes, das nossas dores e das nossas dificuldades, ir na direção do outro. Entendendo cada vez mais a caridade não como uma construção de uma relação vertical, onde eu ofereço ao outro aquilo que eu tenho a mais e que, portanto, não me faz falta nesse momento. Essa é uma relação vertical, muitas das vezes que cria a dependência, né? Que eu dou o que me sobra, que eu dou aquilo que eu não quero mais. E na construção de uma relação, na construção de condições
E aí, mais uma vez, eu lembro lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos e que está, mais uma vez, uma reflexão extremamente atual, na lei de liberdade, na lei de igualdade, no capítulo 9, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. E os espíritos respondem diretamente: não, é obra do homem, não é obra de Deus. Então, olhar as condições que nós estamos criando ou estabelecendo, né? As condições que nós estamos estabelecendo para construir as nossas relações, elas estão sendo pautadas numa ação, numa potência que cria ou que mantém o outro numa relação de dependência, que eu ofereço a ele apenas o que me sobra, ou já estamos conseguindo refletir que o Mestre Jesus nos oferece, através dos seus ensinos, a possibilidade de pensarmos naquilo que é entendido como uma caridade horizontal. E a caridade horizontal, ela nutre as duas pontas, aquele que oferece e aquele que recebe. Ela cria condições para que a potencialidade do outro, ela surja, ela apareça, ela cresça. Que o outro se perceba como um ser, como uma potência, como alguém que pode crescer. Porque ainda que ele esteja numa condição de não se entender enquanto filho, de não se aceitar, de não se ver enquanto um filho de Deus, e restringir as suas próprias potencialidades, eu não posso restringir o meu olhar e o meu sentimento pelo outro. E daí, quando o Cristo fala em amor incondicional, aquele que não condiciona, eu gosto de partir da ideia, antes mesmo de entendermos o conceito de amor que o Cristo nos trouxe, antes de conseguirmos vivenciar o conceito de amor que o Cristo nos promove, ou promoveu, é pensarmos no respeito, no sentimento de respeito pelo outro. E esse sentimento de respeito pela potencialidade do outro, ainda que ele não acredite, mas eu posso construir em mim. E aí, atender e compreender que usar de misericórdia é os debruçar sobre a miséria do outro, e a miséria do outro nós também estamos falando dos nossos sentimentos, os dele e os nossos. Então, ampliar, olhar para o outro como um filho de Deus, usar do respeito para criar as condições, porque quando eu crio as condições, quando a gente alimenta as condições, eu enriqueço a relação. A condição permite que no momento em que ele aceitar a ajuda não é exatamente pessoal. A caridade, ela não é pessoal, a caridade não vai me fazer bonzinho. A caridade vai me fazer um espírito melhor, que atua de uma forma melhor nas relações, que constrói relações melhores para ambos, para a sociedade. E aí eu gostaria de fechar também com uma passagem de Allan Kardec, porque essa é uma construção em que estar na relação e promover
relações que vão nos fazer crescer. A caridade, ela nos atinge primeiro. Por isso que fora do seu próprio movimento de estar mais inteiro numa relação, não promove a dita salvação. Então, se eu quero viver momentos melhores fora da minha atual encarnação, eu posso começar a olhar melhor as relações que eu estou estabelecendo no agora. E não pensar num julgamento final, num julgamento único. Aí a gente não vê a misericórdia divina. Aí não sentimos a misericórdia divina. Mas é nessa dinâmica aonde eu me permito ser melhor, permito o outro ser melhor, que uso da compaixão. E aí eu também gostaria de destacar uma frase de Emmanuel, uma reflexão de Emmanuel, porque nos coloca na relação. Fechar os olhos para a relação é fechar os olhos para o nosso próprio potencial e para o potencial do outro, de crescimento, de evolução e de aperfeiçoamento. Emmanuel nos traz no livro Justiça Divina, na lição Nós Todos, olha que interessante, nós todos. Ele nos diz assim: a compaixão mostra o caminho da caridade, e sem caridade uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Então não há como eu pensar na construção de um aperfeiçoamento da minha dita salvação sem estar na relação com o outro. A construção ela é individual, mas ela se faz no caminho com o outro. Por isso, Kardec faz lá a reflexão também. Os meus superiores, os meus iguais e os meus inferiores. Nós estamos numa grande relação. E para fechar com a própria reflexão de Allan Kardec, porque nós vamos ampliar, inclusive, para o nosso próprio crescimento enquanto sociedade, enquanto planeta, e enquanto, mais uma vez, um outro pilar da doutrina espírita, que é a relação entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Mais para frente a gente pode fazer essa reflexão, mas ela existe. E olha que interessante para a gente fechar, quando a gente está trabalhando a ideia de nos tornarmos melhores. Não é só nos tornarmos melhores neste momento enquanto reencarnados, é enquanto espíritos imortais. Então Kardec vai trazer lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, na primeira parte, no capítulo 5, ele vai dizer assim: melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível, ao mundo espiritual, digamos assim, senão bons espíritos. E estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Então, olha a dinâmica entre encarnar, desencarnar e reencarnar. E aí ele vai fechar. Aliás, por esta transformação, a transformação pela qual... Aliás, por esta transformação que neste momento se opera a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Então, observa, estamos realizando aqui o que o planeta como um todo está realizando. É a transformação do nosso olhar. Então, não deixemos para depois. Especialmente em momentos tão adversos como esse momento de pandemia, que nós ainda estamos vivendo, que ainda é um momento cauteloso, em que as nossas relações estão nos pedindo ajuda. Que possamos nos colocar inteiros nas relações, colaborar da maneira que conseguirmos, que pudermos, sempre percebendo que nós podemos um pouco mais. Um ótimo dia a todos.
Obrigado, Patrícia, pelos seus esclarecimentos, pela sua palestra. Assim, para encerrar nossa reunião, elevamos nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, que reconhecemos como verdadeiro samaritano de nossas almas. Porque nunca nos abandonaste, sempre estiveste do nosso lado. E sempre quando nós precisamos, tu estavas conosco. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela doutrina dos Espíritos, que nos trouxe a verdadeiro significado da palavra caridade. Te pedimos para que nos oriente, para que nos esclareça como podemos auxiliar da melhor forma possível no nosso dia a dia os nossos irmãos, como amigos fraternos. Que assim seja, Senhor. Esteja sempre conosco, em nosso dia a dia, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Agradecemos a Ti, agradecemos aos Espíritos que trabalham conosco, nossa Casa Rita de Cássia, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Fique conosco, Senhor, que assim seja.